Boa noite a todos. É com imensa alegria que nos reunimos em mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Essa casa de amor e de caridade que a todos acolhe com os braços abertos. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio para fazermos a nossa prece. Vamos agradecendo ao nosso Pai, Senhor da vida, ao nosso Mestre Jesus, nosso maior instrutor, nosso companheiro de todas as horas, nosso irmão maior, e aos queridos amigos, companheiros, trabalhadores do plano espiritual, nossos anjos guardiões, a todos a nossa gratidão. Agradecemos pela oportunidade que nos dão de mais uma vez fazermos o nosso momento de reflexão, o nosso momento de aprendizado. Agradecemos aos amigos espirituais que se acercam de cada um de nós, já iniciando o nosso tratamento, a partir do momento em que decidimos fazer parte desta corrente de oração. Que nós possamos renovar as nossas energias, clarear as nossas mentes, sentindo-nos envolvidos em muita paz, em muito amor em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou fazer a leitura no capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, Espíritos Felizes, Antoine Cousteau, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, na Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo conduziu a Deus. A sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples obreiro calceteiro, praticava caridade em pensamentos, em palavras e em ações, segundo seus fracos recursos, porque encontrava ainda o meio de assistir àqueles que tinham menos do que ele. Se a sociedade não fez os gastos de uma cova particular, foi porque havia um emprego mais útil a se fazer com os fundos do que se tivessem sido empregados sem proveito para os vivos, para uma vã satisfação do amor próprio. E os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu, tão bem quanto aos mais suntuosos mausoléus. O Sr. Canu, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou sobre a sua tumba a locução seguinte: Caro irmão Cousteau, há apenas alguns anos, muitos dentre nós, e confesso, eu sendo o primeiro, não teríamos visto diante desta tumba aberta senão o fim das misérias humanas, e depois o nada, o horrível nada, quer dizer, nada de alma por merecer ou expiar, e consequentemente nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa divina doutrina, aí vemos o fim das provas, e para vós, caro irmão, de quem entregamos a terra, o despojo mortal, o triunfo de vossos labores e o começo das recompensas que mereceram a vossa coragem, a vossa resignação, a vossa caridade. Em uma palavra, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai-vos, pois, caro irmão, as nossas ações de graça aos pés do Eterno, que quis dissipar ao nosso redor as trevas do erro e da incredulidade, porque ainda há pouco tempo teríamos dito nesta circunstância: a fronte triste, o desalento no coração. Adeus, amigo, para sempre.
Hoje dizemos: a testa alta e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e de amor. Caro irmão, até breve e ore por nós. Um dos médiuns da sociedade, sobre a própria sepultura ainda não fechada, obteve a comunicação seguinte, da qual todos os assistentes, incluídos os coveiros, escutaram a leitura de cabeça descoberta e com uma profunda emoção. Foi com efeito um espetáculo novo e surpreendente de ouvir as palavras de um morto, recolhidas no seio mesmo da tumba. Obrigados, amigos, obrigado. A minha tumba não está ainda fechada e, todavia, um segundo mais e a terra vai recobrir os meus restos. Mas vós o sabeis, sob essa poeira minha alma não será enterrada. Ela vai planar no espaço para subir a Deus. Também como é consolador poder dizer-se ainda, apesar do envoltório destruído: oh não, eu não estou morto, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O acompanhamento do pobre não é seguido por um grande número. Orgulhosas manifestações não ocorrem em sua tumba. E todavia, amigos, crede-me, a multidão imensa não falta aqui, e os bons espíritos seguiram convosco e com essas mulheres piedosas. O corpo daquele que aí está deitado, todos, ao menos, credes e amais o bom Deus. Oh, certamente não morremos porque o nosso corpo se destrói, mulher bem-amada, e doravante estarei sempre perto de ti para te consolar e te ajudar a suportar a prova. Ela será rude para ti, a vida, mas com a ideia da eternidade e do amor de Deus, cheio teu coração, com teus sofrimentos, ser-te-ão leves. Parentes que cercais a minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela irmãos e irmãs. Não olvideis que vos deveis toda assistência na terra, se desejais entrar na morada do Senhor. E vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terem vindo dizer-me adeus, até esta morada de pó e de lama, mas vós sabeis bem que a minha alma vive imortal, e que algumas vezes irá pedir preces que não me serão recusadas para ajudar-me a caminhar nesta via magnífica que me abristes durante a vida. Adeus a todos que estáis aqui, poderemos nos rever alhures senão sobre esta tumba. As almas me chamam ao seu encontro. Adeus, orai por aqueles que sofrem. Até breve, Cousteau. 3 dias mais tarde, o espírito do Sr. Cousteau, evocado em um grupo particular, ditou o que se segue por intermédio de outro médium. A morte e a vida, não faço senão repetir o que foi dito, mas para vós não há outra expressão que esta, apesar do que dizem os materialistas, aqueles que querem permanecer cegos. Ó meus amigos, que mais bela aparição na terra que há de ver flutuar as bandeiras do Espiritismo, ciência imensa da qual tendes apenas as primeiras letras. Que claridades ela traz aos homens de boa vontade, aqueles que quebraram as cadeias terríveis do orgulho para hastearem bem alto as suas crenças em Deus. Orai, humanos, agradecei-lhes por todos esses benefícios. Pobre humanidade, se lhe fora dado compreender, mas ainda não chegou o tempo em que a misericórdia do Senhor deverá se estender sobre todos os homens, a fim de que eles reconheçam as suas vontades e a elas se submetam. Será pelos teus raios luminosos, ciência bendita, que eles chegarão e compreenderão. Será o teu calor benfazejo que virão hackear os seus corações ao fogo divino, que dá a fé e as consolações. Será sob os teus raios vivificantes que o Senhor e o obreiro virão se confundir, e não serão senão um, porque compreenderão esta caridade fraternal pregada pelo divino Messias. Ó meus irmãos, pensai na felicidade imensa que tendes por serdes os primeiros iniciados na obra regeneradora,
honra a vós, meus amigos. Continuai, e como eu, um dia vindo para a pátria dos espíritos direis: a morte é a vida, ou antes, é um sonho, uma espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto, e de onde se sai para se ver cercado de amigos que vos felicitam e estão felizes por lhes estender os braços. Minha felicidade foi tão grande que não podia compreender como Deus me concedia tantas graças por ter feito tão pouco. Parecia-me sonhar, e como algumas vezes ocorreu-me sonhar que estava morto. Tive medo um instante de ser obrigado a retornar a esse infeliz corpo, mas não tardei a dar-me conta da realidade e agradeci a Deus. Eu bendisse o Senhor, que tão bem soubera despertar em mim os deveres do homem que pensa na vida futura. Sim, eu o bendizia e lhe agradecia, porque o livro dos Espíritos despertara em minha alma o impulso de amor pelo meu Criador. Obrigado, meus bons amigos, por me atraírem para vós. Dizei aos nossos irmãos que frequentemente estou em companhia de nosso amigo Sanson. Até breve. Coragem, a vitória vos espera. Felizes aqueles que retomam parte no combate. Desde então, o Senhor custou, manifestou-se frequentemente, seja na sociedade, seja em outras reuniões, onde sempre deu provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos avançados. Fé e equilíbrio em todas as direções.